Boa tarde, meu povo. Hoje eu vim trazer para vocês a resenha de um produto que tem sido muito comentado aqui no YouTube, que é um aparelho de depilação à luz pulsada, o Lescoto, que é esse aparelho aqui, ó. Esse aparelho aqui bem bonitinho, bem lindo. Então, gente, eu vou falar para vocês qual a diferença entre esse aparelho aqui, a luz pulsada, que é um aparelho semi-profissional, para uma depilação a laser em clínica, que eu já tinha feito anteriormente depilação a laser na clínica. Então eu vou falar para vocês a diferença, tá? Eu vou rapidamente mostrar aqui como ele funciona, tá? Ele tem essa ponteira aqui, ó, que ela retira, tá? Eu não vou retirar pra gente ganhar tempo, ela retira. E ela vende separada também, ela custa em torno de 100 a 100 e pouco. E ela vem em torno de 3.000 pulsos, se eu não estou enganada, tá? Mas eu acho que é isso. E vamos lá, o modo de ligar, ele liga aqui, ó. Vamos ligar, faz esse barulhinho. Olha, já tá na temperatura 5, mas você pode ir diminuindo aqui mesmo, nesse botão, ó. Que é a mais leve, né? A temperatura mais leve. Aí você vai aumentando, vai até o 5 e o 5 é o mais forte. Ó. Eu já comecei depilando no 5. Porque como eu falei, eu já tinha feito anteriormente depilação na clínica com laser, que é mais forte, né? Então, vamos lá, eu vou explicar um pouquinho das diferenças que eu senti. Primeiramente, de início, o laser de clínica, ele é muito mais forte que esse aparelho aqui, que é a luz pulsada, né? Muitos chamam ele de aparelho a laser, mas ele é a luz pulsada, certo? Então, a minha primeira sessão a laser na clínica, depois de uns 10 dias, eu senti que meus pelos começaram a cair. Eu fiz na axila essas 10 sessões e aqui na lateral do meu rosto, que eu tinha muito pelo e me incomodava bastante. Então, depois dos 10. Isso com uma só depilação, viu? A laser na clínica. Eu senti os pelos caindo. Só que o que acontece? A gente é um corpo vivo, né? Eles vão voltando a nascer. Só que conforme você vai fazendo a segunda, a terceira, ele vai diminuindo, vai ficando, vai nascendo falhado, bem mais fininho, até um ponto que diminui bastante. Eu fiz as 10 sessões, eu não vou dizer que exterminou os meus pelos totalmente, que não nasce mais, que eu estaria mentindo. E infelizmente muitas clínicas pregam isso, que a depilação é definitiva, e não é, tá? A depilação, o que eu percebi, ela é uma depilação temporária. O que ela faz o que de fato faz ela diminui bastante os pelos e afina, tá? Minha axila aqui, isso já faz mais de um ano, mais ou menos, ou mais um pouco, que eu terminei de fazer a depilação a laser na clínica, tá? E nesse período, realmente, eu demorei 3 meses depois que eu terminei as sessões da clínica para comprar esse aparelho. E nesses 3 meses, o que eu notei? Eu notei que eles estavam nascendo bem falhados, bem pouquinho e bem fininhos pelos, tá? Mas, como eu falei, não é algo definitivo. Eles voltam e quanto mais vai passando esse tempo, se por exemplo eu não tivesse comprado esse aparelho aqui para manter, digamos, eles teriam nascido muito mais, né? Nesse momento, minha axila poderia até estar um pouco, digamos que um pouco semelhante a como era antes. Foi isso que eu notei em mim, porque eu estava notando que os pelos estavam voltando sim a nascer e tal. A diferença é que eram mais finos e espaçados, né? Aí o que acontece? Eu comprei esse aparelho aqui 3 meses depois que eu terminei a depilação na clínica, tá? Ouvi falar bem e tal, decidi comprar para testar. Aí eu vou falar agora sobre ele. Não se iludam achando que ele tem a mesma potência que um aparelho de clínica. Não, não tem. Para os pelos começarem a cair, você tem que fazer pelo menos umas 3 a 5 sessões no mesmo local, tá? Para você poder ver eles começando a cair. Diferente da clínica, uma sessão só que eu fiz, a primeira sessão, depois de 10 dias os pelos começaram a cair, tá? E esse aqui não tem a mesma potência. Vamos lá. Sobre o aparelho. É definitivo? Não, gente, nem o da clínica é, como eu falei. Eu senti
Mas aí você se pergunta, tá, e você se arrependeu de ter comprado o aparelho? Não, não me arrependi, tá? De cara eu já te falo logo que eu não me arrependi. Por quê? Porque ele foi muito ele tem sido muito eficiente para usar no rosto, para tirar o bigode. São pelos finos, ele consegue ser mais eficiente. Eu senti isso nos pelos finos, como os pelos do rosto. Na axila, o que eu notei nele, por ele não ter a mesma potência que o laser da clínica, ele ajuda, vou ser bem sincera, eu fiz várias e várias sessões já na axila com ele. O que eu notei é o seguinte, é que ele retarda o crescimento. Por exemplo, se você passa a gilete, quando é 2, 3 dias, já está começando a nascer, né? Quando eu aplico ele, esse aparelho, por exemplo, umas 3 a 5 vezes seguidas. Por exemplo, eu fiz hoje, aí depois de amanhã eu faço de novo, depois faço novamente e fecho umas 3 a 5 vezes, né? Aguardo um tempo. Depois desse tempo, alguns pelos começam a se soltar e esses pelos só passam a renascer novamente com mais ou menos 1 mês e pouco a 2 meses. Eles vão voltando. Ou seja, o que eu senti que ele faz nos pelos grossos, da mesma forma como na região da virilha, é isso. Ele retarda bastante o crescimento, em alguns lugares fica falhado, mas se você passar muito tempo sem fazer, coisa de 2, 3 meses, eles voltam tudo novamente. Assim como voltou no meu braço. Eu passei um tempo fazendo no braço e fiz bastante e aí depois aguardei um tempo. Fiquei assim uma coisa, mais ou menos assim, coisa de 2 meses e meio a 3 meses sem fazer. E os meus pelos foram voltando até que voltaram totalmente, ó. Vamos ver se eu consigo mostrar. Eu tenho bastante pelo no braço, ó. E aí um detalhe que eu não posso esquecer de falar pra vocês. Eu comprei esse aparelho pensando em depilar o meu corpo inteiro, em casa, né? Perna, virilha, tudo. Só que detalhe, eu tentei. Mas vejam só. Olha o tamanhinho da ponteirinha. Imagine você conseguir colocar na sua perna toda, fora essa ponteirinha, para pegar na perna toda. Imagine o tempo que isso dura. Então, gente, o que aconteceu? Eu confesso que nas pernas eu não consegui continuar testando, porque é muito cansativo para a cabeça que fica baixa, para a coluna, porque como eu falei, você tem que colocar esse aparelho, essa ponteirinha para pegar na região toda da perna, né? Fora. Imagine o tempo que leva para você conseguir fazer isso nas duas pernas. Não consegui manter. Aí eu tentei bastante, fiz bastante sessões na região da virilha. Aí vamos lá. A virilha já são pelos mais grossos. Fiz bastante sessões, eu notei que alguns lugarzinhos foram caindo, foram ficando bem falhados, né? E tava demorando o ressurgimento de novos pelos, tá? Aí eu fiz até onde deu, fiz bastante sessões. Aí aguardei um tempo, mesmo a questão da axila, aguardei um bom tempo, para ver se eles voltavam a crescer. E voltaram, gente, voltaram do mesmo jeito. Nesse exato momento, se eu deixar aqui, por exemplo, sem passar o Presto Barba, volta tudo normalmente como era antes. Então, o que eu percebi desse aparelho? Sendo bem sincera, né? Foi um aparelho que é um aparelho que não é barato. Eu paguei 600 nele quando eu comprei, eu não sei de quanto tá agora. Então, se você vai comprar ele na ilusão, achando que vai ser o fim definitivo dos seus pelos, não, gente, não se iluda. Ele é eficiente, como eu te falei, ele é muito eficiente em pelos finos. Adorei ele pro rosto. Por isso que eu não me arrependo de ter comprado ele, porque é com ele que eu tô conseguindo manter o buço livre de pelos e essa lateral do meu rosto assim, ó, que eu tinha bastante, aqui assim, ó, eu tinha bastante. Então, pra mim, por isso já valeu a pena, tá? E eu tenho passado ele na axila para demorar o crescimento. Mas assim, para a região pernas, virilha, que são pelos mais resistentes, pelo menos os meus que são mais grossos, confesso que eu não tive o resultado que eu esperava, tá? Então é isso, gente. Pense bem se você tá pensando em comprar ele, tá? Não vou dizer que não vale a pena, porque pra mim tem me servido, né? Como eu falei, pra questão do rosto e pra conseguir manter um pouco.
A demora no crescimento da axila, a demora no crescimento, gente, porque na minha axila continua tendo pelos, tá? Aqui porque eu passei o Presto Barba antes de ontem, aí tirei o restinho que tinha, e amanhã ou depois de amanhã eu vou aplicar ele. Quando tiver nascendo os topinhos, como dizem, né, os topinhos, aí eu vou fazer umas 3 a 5 sessões com ele. Em dias, dia sim, dia não, tá? Então é isso. Se você tiver alguma curiosidade sobre o aparelho, você pergunte aqui abaixo que eu respondo. Caso eu esteja esquecendo, provavelmente eu posso estar esquecendo de alguma coisa, tá? Porque eu decidi gravar o vídeo assim, vou gravar. Já tem um bom tempo que eu tava experimentando o aparelho e tal, e tava já pra mim vir fazer um vídeo sobre ele. Então eu pensei, não, vou fazer hoje. Então é isso, gente. Espero ter, de alguma forma, ajudado a esclarecer alguma coisa a respeito desse aparelho, caso você esteja interessado em comprar. E é isso. Se você gostou do vídeo, se ele foi relevante, se te ajudou de alguma forma, se inscreva no canal. Fique aqui comigo que eu vou estar sempre trazendo novidades. E saiba que cada pessoa que se inscreva aqui, cada pessoa, pra mim, conta como se fosse 1000, sabe? Porque são pessoas desconhecidas, que apenas viu o conteúdo, gostou e decidiu ficar. Então, pra mim, isso vale muito, gente. Muito, muito, muito. Então é isso. Um forte abraço. Fiquem com Deus. Se cuidem. Beijo.